Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal Moderna Literatura Angolana com Elder Simbad. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Teoria da Literatura e Crítica Literária e estamos na senda das principais escolas correntes de Teoria da Literatura. Nós começamos esta parte do curso falando sobre o materialismo filosófico como teoria da literatura, como método de interpretação literária, porque na verdade é sobre essa prisma, sobre esta corrente que nós vamos analisar as demais escolas da teoria da literatura. Né? E para hoje nós vamos apresentar os pressupostos da escola formalista, mas não vamos fazer isto sem antes situá-la no plano historiográfico. Do ponto de vista cronológico, nos finais do século XIX e princípios do século XX, a situação dos estudos literários era mais ou menos idêntica em toda a Europa. E a história da literatura se desenvolvia através de pressupostos positivistas e era excessivamente erudita e apenas prestava atenção aos valores estéticos, especialmente aos problemas que poderiam advir da sua compreensão e análise formal. Isto por um lado. Por outro lado, a crítica era impressionista, um, tinha um substrato psicológico muito forte e era esta crítica que aparecia frequentemente em jornais, em periódicos, em revistas e nas próprias aulas das universidades. E, na verdade, isto continua assim até os nossos dias. E nós, quando introduzimos esta unidade, falávamos das diferentes facetas dos nossos professores, das diferentes posições que eles defendem enquanto professores, das franquias, das zonas de confortos que se criam e se situam para a partir daí postularem ou ensinarem a teoria da literatura e crítica literária. Então, era mais ou menos isto que acontecia naquela altura. Digamos que vai ser neste contexto, né, em que vai nascer o formalismo russo. O formalismo russo na Rússia era assim também que se concebia os estudos literários na Rússia. Então, um grupo de estudantes universitários vai fundar no inverno de 1915 a 1916 o Círculo Linguístico de Moscovo, com o objetivo de desenvolver cientificamente um novo enfoque nos estudos da linguística e da poética. E isto é extremamente importante, referir-se primeiro à linguística e depois à própria poética, para dizer que é uma forma de estar diante do próprio fenômeno literário, né? Tendo como base a linguística, perdão. Entre os seus membros fundadores, vamos destacar nomes como Buslaev, Vinokur e Jacobson. Ainda em 1916, né, um ano depois do grupo dos estudiosos de linguística e da literatura, vai surgir, entre os quais vão figurar os Klovisk e Enchenbauer, não sei se essa é a verdadeira pronúncia, vão fundar em São Petersburgo, isto passa, a Sociedade para o Estudo da Linguagem Poética, que se vai relacionar com o Círculo de Moscovo e com as correntes vanguardistas do momento, em especial o futurismo, e vai fazer, por exemplo, parte deste movimento o grande poeta russo Mayakovsky. Né? Então, vai ser nesse contexto de ruptura que vai nascer o formalismo russo.
né, com estudos, com investigações extremamente importantes que acabaram mudando o rumo da própria teoria da literatura. Então, esse período ou melhor, o formalismo russo vai se dividir em duas etapas. Né? A primeira etapa se prolonga de 1914 e termina em 1925. E neste vídeo vamos nos centrar exclusivamente a essa primeira fase do formalismo russo e depois daremos continuidade com a segunda fase. Na primeira fase do formalismo russo, que vai de 1914 a 1925, nós podemos reconhecer dois momentos principais. Primeiramente, vai-se produzir ou vai-se desenvolver os princípios teóricos gerais que vão servir de hipótese de trabalho para a subsequente investigação de factos concretos. Trata-se, na verdade, de superar as teorias que tiveram origem nos modelos simbolistas e subjetivistas, né? Elaboradas através de pressupostos de Potebnia. Potebnia, digamos, é o grande crítico do simbolismo, e daí onde vai nascer essa crítica que estávamos há pouco tempo a chamar de subjetivista, uma crítica como que a construir, na verdade, um outro texto literário que valorizava apenas o lado estético da obra e etc. Então, deste modo, a distinção entre linguagem poética e linguagem padrão vai se configurar como o primeiro ponto de partida do formalismo russo. Vão se situar muito neste enfoque. Então, a posição dos formalistas russos, segundo Jesus Maestro, é uma posição, digamos, epistemológica. Por quê? Porque a literatura é vista como um objeto dado a prioristicamente ao sujeito. É também vista como descritivista. Por quê? Porque o objeto do conhecimento descreve-se mediante uma série de traços que revelam ou descobrem a essência da literatura ou a literariedade, que é algo sobre que vamos falar com alguma incidência durante o curso todo, né? Porque é a literariedade que move muitos professores aqui no nosso país. E também tem um enfoque, uma posição muito formalista, no caso. A essência da literatura reside na formalização dos seus materiais. Segundo o Maestro ainda, os formalistas vão incorrer, respectivamente, no idealismo epistemológico, na falácia formalista e na hipótese das formas dos materiais literário. O chamado método formal não se constitui como consequência da criação de um sistema metodológico particular, mas se originou no processo de luta para estabelecer, na verdade, uma ciência literária independente e concreta. Esse era o objetivo do método. Né? Não era só um método de interpretação literária, um método de leitura. Na verdade, era a instauração de uma ciência da literatura. Para os formalistas, a questão principal não é o método utilizado para o estudo da literatura, mas a literatura enquanto objeto de estudo. E Eschenbaum vai dizer: o meu objetivo principal consiste em marcar, como método formal, ao revolucionar e ampliar o campo dos seus estudos. Ultrapassa por completo os limites daquilo que se denomina geralmente por metodologia e se transforma em ciência autônoma que tem por objeto a literatura enquanto domínio específico dos factos. Para Jesus Maestro, né, o materialista, Eschenbaum vai incorrer a uma falácia idealista, pois ele reduz como formalista a ciência da literatura à ciência do texto, ok?
Porque, na verdade, os formalistas reduzem o objeto da literatura ao texto. É isso que fica evidente quando vão defender a literariedade como o objeto de estudo da literatura. Se o objeto de estudo é aquilo de que uma ciência se ocupa, então vamos reduzir toda a literatura ao texto. E nós vamos apresentar a posterior outros argumentos de maestro. Perdoem a voz da bebê, porque ela não sabe o que faz. A teoria da literatura dos formalistas russos é, na verdade, uma teoria da literatura que trabalha com um só termo do campo categorial da literatura. A obra, que é, na verdade, o texto literário, conforme já aqui dissemos, à margem do autor, à margem do leitor e à margem do transdutor ou intérprete, que é a quarta figura que Jesus Maestro elenca como, como integrantes dos materiais literários que compõem a essência da própria literatura. E, em segundo lugar, ela destrói todo o uso racional e lógico da ideia de forma, ao quebrar a conjugação existente entre ambos os conceitos. Quais são esses conceitos? Forma e matéria, aos quais vai conceber e manipular como conceitos sintéticos, indissociáveis e inseparáveis. O formalismo russo não identificou a matéria e a forma dos factos literários. Ela, na verdade, sobrepõe a primeira em relação à segunda, ou seja, confunde-as. Nós não sabemos qual é a forma, qual é a matéria. E as confundiu numa só identidade, a qual concretizou e formalizou cientificamente à margem de outros materiais literários que são considerados transcendentes à obra. Recusou como não operatórios, né? Recusou-os como não operatórios, o autor, o leitor e o intérprete, valorizando exclusivamente o texto. Em reação ou em consequência a isto, os formalistas russos só vão trabalhar com as formas do textos, estruturadas conforme valores funcionais. O seu objetivo, na verdade, não é buscar as ideias nos materiais literários ou na obra literária. Buscam possibilidades reais de formalização de essências, possibilidades reais que lhes permitissem encontrar a essência da literatura, a qual vão denominar por literariedade. E assim, impulsionados por este imperativo que é epistemológico, segundo o maestro, idealista e descritivista, vão buscar a essência da literatura nas formas das obras literárias, que é como buscar a humanidade ou a essência da humanidade numa multidão que preenche a Quinta Avenida nova-iorquina ao meio-dia. Ou seja, não se pode dizer, bem aqui para os angolanos, que a essência dos angolanos se circunscreve àqueles habitantes das zonas urbanas, né? Talatona, Ingombotas e etc. A angolanidade não está simplesmente presente aí. Né? E fica muito difícil. Na verdade, buscar a essência da literatura é tão complexo como buscar a essência da angolanidade. Né? Esforçar essa essência como muitos teóricos aqui o fizeram. A essência da literatura, segundo o maestro, e nós concordamos com esta posição, não está na forma do texto literário, mas na conjugação das formas e dos materiais que constituem os termos do campo categorial da literatura. Ou seja, está na sua ontologia, que se dá circularmente na relação social, na relação histórica, na relação política, que vincula sem cessar a operatoriedade do autor, da obra, do leitor e do intérprete. Esses elementos não podem ser desassociados da ontologia da literatura. Por isso é que nós, depois do formalismo, tivemos outras escolas que procuravam enfoque
ou a essência da literatura noutros elementos, como por exemplo no leitor, né? E havia elementos que diziam que a literatura é como se fosse ou resulta em grama, né? Algo que se dá a partir de um ato cognitivo e etc. Tudo isso é frustrante. A literatura se dá através da conjugação desses todos os elementos da obra, do leitor. Nós vamos ter tempo para falar da estética da recepção e da teoria do efeito, onde vamos elucidar melhor essas correntes, né, sempre analisadas a partir de pressupostos da filosofia materialista, aqui apresenta como teoria da literatura, aqui apresentada por Jesus Maestro. Então, no início da década de 1920, começam a propor-se então as discussões e análises sobre problemas concretos da teoria poética, né? A teoria geral do verso, os procedimentos retóricos de composição poética, o fenômeno da motivação, os conceitos de sujeito e fábula, a noção de se casa, aliás, e as primeiras reflexões sobre a teoria dos gêneros literários, com especial atenção à questão relacionada à tradição, evolução e influência das formas literárias. Desta etapa data a maior parte dos trabalhos de formalistas russos, junto com suas ações, digamos, mais originais. Ok, eu não sei, não temos agora 16 minutos. Se tivermos de falar da segunda etapa do formalismo russo, teremos de ficar pelo fim. Então eu acho que, portanto, convém que fiquemos aqui e no próximo vídeo vamos dar continuidade para falar sobre a segunda etapa do formalismo russo. Não se esqueça de subscrever ao canal, coloca aí um like, convida as outras pessoas a assistirem. Se quiserem entrar em contato comigo, o meu WhatsApp é, depois de colocarem o código de Angola, é o 995 34 84 95. Meu nome é Elder Simbad e podemos, se tiver alguma dúvida em relação a qualquer vídeo que está aqui no nosso canal e quiserem entrar em contato comigo, é por esta via. Repito, 995 34 84 95, desde que coloquem o código de Angola, e eu terei o prazer de conversar com vocês, independentemente do lugar em que estiverem. Abraços, até o próximo vídeo.